Aleluia! Tem gente louca pelo Espírito Santo aqui? Você sabe que esse ano nós estamos trabalhando com um tema. Ano passado o nosso tema era Faça a Guerra. Mas quem continua na guerra com o Senhor aí? Deixa eu ver. Esse ano a gente quer falar muito e cantar muito e orar muito e pensar muito e meditar muito na pessoa linda, bendita, maravilhosa, consoladora do Espírito Santo. E nós, os pastores da mocidade, aqui da Igreja Batista Lagoinha, estamos querendo muito. Nosso objetivo é que ao final desse ano, a gente termine o ano o mais cheio da glória do Senhor possível. Um homem de Deus, chamado McChenney, ele dizia o seguinte: Deus, torna-me o mais cheio do Espírito Santo que um homem salvo pela graça pode ser. Eu quero ser o máximo que alguém pode ser nessa terra com o Senhor. Essa seja a nossa oração, que essa seja a sua confissão, que esse seja o seu desejo, que você não saia daqui de jeito nenhum, sem experimentar isso de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa a realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Verso 36, esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bem ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o anel selo e o colocou no dedo de José. Eu estava com um sermão tão legal, gente. Sabe quando você sabe que o sermão é legal? Porque tem sermão que você prega porque Cristo manda. E tem sermão que parece que o Senhor permite você escolher. Mas tem momentos que parece que o Espírito Santo está assim tão... E tudo pronto, já tinha estudado, orado sobre o assunto, estou pensando nisso há alguns dias. E aí agora à tarde, já no fim da tarde, o Espírito de Jesus falou comigo: meu filho, eu estou mais preocupado com os tempos e as épocas do que você. E esse sermão que você vai pregar aí não tem muito a ver com o que está acontecendo. Eu falei: o que está acontecendo que eu não estou vendo? Ele falou assim: filho, amanhã volta às aulas. E eu estou precisando de fazer um negócio lá nas salas de aula. O que, Senhor? Jesus, não, mas eu vou pregar o quê? Ele falou: vou te dar o sermão. Mas Jesus de Nazaré, falta pouco tempo, eu estou quase indo para a igreja. Eu comecei a pôr empecilho. Senhor, nem todo mundo que vai ouvir estuda. Ele falou assim: prega o que eu vou te mandar pregar? Você pode pregar? Eu falei: posso pregar. E eu só quero te dizer uma coisa: há nessa noite no coração do Espírito Santo um gemido pelas salas de aula. E ele me mandou pregar uma palavra terrivelmente simples, mas no final nós vamos jogar óleo na cabeça de todo mundo que quiser ser um José do Egito para comandar aquela escola, aquele lugar para onde você vai ser enviado amanhã. Olha com cara de mal para quem está do seu lado e fala assim: ô José, Deus dessa noite coloca o anel selo no seu dedo, porque você tem o Espírito do Deus vivo.
O Espírito Santo vem agindo na igreja desde Atos 2. E o objetivo do Espírito Santo é fazer da igreja o QG. As meninas não entendem o que é isso, só os meninos, e mesmo assim quem leu revistinha. QG é quartel-general. Então aqui é o quartel-general do Espírito Santo, onde ele treina a gente para sair daqui e conquistar os espaços da sociedade. Há uma profecia no livro de Isaías que diz que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E desses lugares que vão ser conquistados, poucos têm para o Espírito de Jesus a importância que uma sala de aula tem. Na verdade, na minha teologia, que eu não posso provar aqui, mas eu tenho comigo que hoje, o lugar que o Espírito Santo mais quer tocar, mais quer tomar, é as salas de aula. Por quê? 4 motivos. Primeiro, porque quem está lá dentro é jovem. E o Espírito de Jesus vai fazer uma coisa muito diferente na vida dos jovens e adolescentes do Brasil. Olha o que eu vou dizer. O Espírito de Deus sempre tenta trabalhar. Deus respeita a hierarquia. Deus não entra numa casa. Olha bem, Jesus começou o diálogo, não foi com a mulher de Zaqueu, foi com Zaqueu. Deus sempre respeita essa coisa de quem é o chefe. Você vê, Eva inventou um negócio de comer da fruta primeiro, mas na hora que Deus chegou, o papo foi com Adão. Adão, deixa eu te falar uma coisa. Vem aqui. Então Deus chega numa casa, numa empresa, numa cidade, num país, Deus sempre vai lidar com o chefe. Se o chefe, seja ele homem ou mulher, não está muito ligado no Espírito de Deus, ele vai tentando. Foi assim na casa de Jessé. Um monte de homem bombado, tomador de deca. Na academia, 4, 5 horas por dia. Na hora que o Samuca chegou lá para ungir um dos aqueles playboy, Deus falou assim, nenhum deles. O menino é tão lazarento que está lá no meio do mato. Traz a porcaria lá. Chegou o menino fedendo a esterco, falou assim, senhor doutor. Samuca falou assim, é ele. Jogou óleo na cabeça dele. Só virou o maior rei que a nação de Israel teve. E eu tive o privilégio ano passado de colocar a mão no túmulo dele, lá em Israel. Falar, meu Deus do céu, meu Jesus, estou segurando o túmulo do rei Davi aqui, sério. Antes daquele dia Davi era nada, mas depois que ele foi ungido, ele passou a ter o Espírito de Deus. E Deus pode usar Davi para tomar os lugares para onde ele enviava Davi. O que Deus quer fazer conosco não é nessa noite, é todo dia, é nos encher, para que onde a gente for, a gente declare lá território do Senhor, como aqui é território do Senhor. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Mas a presença de um cristão em qualquer lugar leva Cristo para qualquer ambiente. John Stott, um dos maiores nomes do cristianismo do século XX, dizia o seguinte: o poder de Cristo na vida de um cristão é tão forte que naqueles poucos instantes que um cristão fica perto de um não cristão, a glória de Cristo envolve aquele não cristão e por um instante ele experimenta da paz que só o cristão tem. Você calado, arrebentado, com depressão, pensando em morrer, tem mais poder e vida na sua vida do que gente rica, milionária, bonita, cheirosa, sem Jesus. Por que, Lucinho? Por causa do Espírito que habita em você. O Espírito Santo é o ápice. Que você passa e vai para a rua. E Satanás fala assim, perdi. O Espírito Santo é essa graça, é esse campo invisível, é essa glória que te acompanha. Quem quer ser cheio de Jesus aqui, cheio do Espírito Santo? Segundo, porque nas faculdades os jovens são engajados. Coisa que irrita a Deus é gente que não é engajada, gente que faz as coisas no piloto automático, gente que vem trabalhar, só faz o que é mandado, fica assim, 5,59, com cartão na mão. Tchau. Jesus está por aqui com esse povo. Mas jovem não, faculdade, nego consegue sair da faculdade, pintar a cara e ir para a rua fazer protesto. O jovem, ele tem ideologia, ele sonha, né? As músicas que mais mexeram com a nação surgiram disso. Eu não sei quantos aqui viram, mas eu vi os caras pintados na década de 80 que exigiram diretas já. A maioria aqui era feto nessa época. Eu vi, era Tancredo Neves. Você nem sabe quem é Tancredo Neves, né? Não é de comer não, é um homem que teve Tancredo Neves. Pintaram a cara, foram para a rua e falaram com o Collor, sai do poder. Nós não aceitamos isso aí mais não, impeachmentaram o homem.
E eu estou desconfiado que esse ano... Você sabia que o Lucinho, cidadão, torce pela seleção brasileira? Eu quero muito que o Brasil ganhe. Mas o Lucinho tem um outro lado que, assim, não sei se é sadomasoquismo, mas acho que eu preferia que não ganhasse. Mas também a Argentina não. Qualquer um outro. Mas eu acho que se o Brasil não ganhasse a Copa, nego ia acordar. E aí a eleição é logo depois. Ai, Jesus, faz um trem aí que eu estou pedindo para Deus. Você não fica ligado no momento político do seu país, não. Fica pensando só na sua vidinha. Fica achando que você consegue viver alienado do todo para você ver onde você vai parar. Não comece a orar pela Copa do Mundo e pelas eleições, não, para você ver para onde vai o seu país. Deus não te plantou aqui. Por que você não nasceu em 1800? Por que você não nasceu no Brasil Império? Por que você não nasceu 50 anos atrás? É porque é hoje, caramba, que Ele quer te encher do Espírito Santo para fazer diferença nessa nação. Terceiro, porque jovem é formador de opinião. O povo da faculdade e da escola são os formadores de opinião. Pode ter a opinião toda errada, mas eles formam opinião. Eu descobri esses dias que marcha da maconha na maioria das cidades vem das universidades. Olha que legal. Fumar maconha é bom. A coisa tão imbecil que não é digna de resposta, né? Fumar maconha é bom. Mas como quem falou é gente que está estudando, aí eles conseguem mobilizar, ir para a rua, aí fica todo mundo lá. Eu sou maconheiro, com muito orgulho. Já imaginou uma praga dessa? A mãe dele vê ele pela TV e fala assim: aí, gente, 9 meses perdido. Quarto, por que o Espírito Santo quer tomar as universidades, as faculdades, as escolas, municipal, pública, não sei o que for? Porque quem sai dos meios acadêmicos de estudo, geralmente, assume os lugares mais altos da nação. E está chegando a hora que o Espírito de Jesus vai fazer com a gente, como fez com José. Nós não vamos ser simples cidadãos que vão fazer diferença onde nós estamos, não. Nós vamos comandar. Eu sou amigo de um cara que comanda. Eu vou falar o nome dele aqui porque ele é do bem, ele é tranquilo. Chama Dr. William Douglas. William Douglas é juiz federal. Quem conhece Dr. William Douglas aqui? Ele é juiz federal e escreveu o livro mais vendido do Brasil para fazer concurso. É dele. Já foi no Jô Soares, já foi no monte de coisa. O homem é juiz. Sabe o que é um juiz federal? Você não está sabendo nem quem é juiz, né? Então eu vou te explicar. Um juiz federal, só para você entender o poder, o radug do cara, ele tem o poder de convocar o exército brasileiro para as ruas sem falar com o presidente da República. E ele tem um problema pequenininho. Ele é cheio do Espírito Santo, falador em língua estranha, pentecostal, ainda usa minha camiseta Loucos por Jesus e fica falando para todo mundo que é Jesus Freak. Agora você já imaginou o que é um juiz federal? Ponto final. Agora já imaginou juiz federal cheio do Espírito Santo? Um advogado, coisa linda de Jesus. E um advogado cheio do Espírito Santo, dentro de um tribunal, pôr no olho do povo assim, o Espírito Santo entregando a ficha toda de todo mundo para ele. Hein? Um fisioterapeuta cheio do Espírito Santo, o que vai virar? Ó, eu vou fazer a fisioterapia, não sei aqui, mas antes nós vamos orar. Que eu conheço um amigo meu que desembola as costas de todo mundo. Quem é? Não, fica calado aí. Quem acha que Deus vai colocar a gente em lugares altos? Eu creio. Eu creio de verdade. Por isso, eu vou falar aqui agora 3 atitudes que o Espírito Santo quer que a gente tenha para a nossa volta às aulas, para a nossa sala de aula. Algumas coisas que eu vou falar aqui, a maioria, na verdade, se adapta ao seu trabalho, até ao casamento. Ah, pastor Luci, mas essa mensagem de hoje eu não estudo. Então assim diz o Espírito Santo, volta a estudar. Meu pai tem 70 anos de idade, é um dos pastores aqui da igreja. Sabe o que ele me falou, Luci? Vou te falar uma coisa, meu filho. Eu pretendo parar de estudar assim, uns 5 minutos antes de eu morrer, para dar um salve para todo mundo e morrer. Ele tem 2 faculdades, ele estuda a vida inteira. Não existe parar de estudar. Outro dia eu vi um pastor falar, o pastor foi abrir um crédito num lugar, ele chegou e falou assim, qual a sua profissão? O pastor falou assim, eu sou um aprendedor. Quem é um aprendedor aqui? Deixa eu ver, quem está sempre aprendendo? De verdade que eu estou falando aqui, em nome de Jesus, volta a estudar. Eu tenho um amigo meu que eu liguei para ele no início agora de janeiro, falei, velho, nós temos que voltar a estudar.
que nós vamos fazer? Ah, Lucinho, nossa vida é complicada. Eu falei, mais um motivo para a gente voltar a estudar. Nós temos que estudar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você tem que estudar. Ai, pastor, quem estuda não tem tempo para ganhar dinheiro. Ai, tem uma frase para você. Quão burro és tu, quão burro és tu. Você não estuda para ganhar dinheiro, mula véia. Você estuda para você chegar em qualquer lugar e o Cristo que você diz que te acompanha se manifestar de uma forma sábia e poderosa e mudar a história das pessoas ao seu redor. Sem desprezo nenhum pela profissão de pescador. Mas por que os 12 homens que caminharam com Cristo fizeram menos para Cristo do que o cara que não andou com Cristo, mas porque ele era estudado, ele foi grandemente usado pelo Senhor, que é o apóstolo Paulo. Estudado aos pés do crânio da época lá. O homem escreveu metade do Novo Testamento. Uma sabedoria tão grande, que no final da epístola de Pedro, Pedro fala assim, gente, quando vocês forem ler o que o apóstolo Paulo escreveu, tem uns pontos difíceis lá de entender. Eu acho que era Pedro mesmo, que não estava entendendo nada. Está lá em 2 Pedro, 2 Pedro, no final do primeiro, 2 Pedro, Pedro fala assim, ó, tem uns pontos lá difíceis de entender, porque Paulo era nível de cima. Quem quer ser alguém assim que Deus pode usar para falar com a pessoa simples? Aí chegou o patrão, você falou assim, eu sou doutor, nós balanga beijo no mesmo nível aqui também. Quem aqui teria condições de entrar hoje dentro do palácio do governo, se hoje o governador te chamasse para uma audiência ou o presidente da república? Quem aqui teria condições de ir representar alguém nos lugares altos da nação? Falar o português certo, escrever certo, se apresentar de forma correta, pôr os S's no final de todas as palavras. Mas o mais importante, o que chocou o faraó, e o que vai chocar o faraó que está lá fora. Ai, gente, olha para mim. O Espírito Santo quer que a gente volte às aulas arrepiando. Há um gemido no coração. Eu estou aqui pregando, velho. E o Espírito Santo está assim, fala para eles que eu gemo. Fala para eles que eles estão muito preocupados com o sonho. Ai, Jesus, olha o que ele falou para mim assim. Fala para eles que se eles conquistarem o que eu estou mandando eles conquistarem, eu vou conquistar para eles o que eles estão querendo para eles. Muitas vezes a gente está assim, Senhor, e a minha conquista é a minha conquista. E o Espírito Santo está assim para a igreja, e a minha conquista? E o que eu estou te pedindo? Para de ir para a aula só para estudar. Para isso já tem um monte de gente. Você tem que ser um José. Você tem que chegar lá assim, ó. Ai, Jesus, me revela as vacas magras, as vacas gordas, as vacas loucas, as vacas endemoniadas. E eu vou fazer o samba da vaca louca aqui dentro. E eu vou revelar tudo para o faraó. E eu vou falar coisa aqui dentro que o professor vai cair de... Ah, Jesus! Primeira coisa, então, que o Espírito Santo quer que a gente faça na sala de aula. Ele quer que a gente se destaque de forma acadêmica. Cristãos precisam se destacar intelectualmente. Chega desse burrismo. Chega de frase pronta. É porque está na Bíblia. Ah, você também não entende coisas espirituais, né? Que a Bíblia diz que as coisas espirituais se servem espiritualmente. Ah, eu lembrei, você não é... Ah, entendi. Não. Chega. Eu posso falar, eu sou um aluno que eu nunca reprovei em nada. Nunca na minha época tinha nota vermelha. E tinha recuperação. Nunca tirei nota vermelha, nem recuperação. Minha mãe morreu numa quarta, numa quinta. Nós sepultamos na sexta, choramos o sábado e o domingo. Na segunda, eu fui para a aula fazer prova. E até a diretora ligou e falou assim, não vem não, você não precisa de vir não, fica em casa uma semana. Chora aí com as suas irmãs. Eu falei assim, não foi assim que a minha mãe me treinou. Tem gente que descrente, mas a miséria, ele inventa desculpa para não ir estudar. Sabe o que você está dizendo para Deus? Eu não quero ser usado pelo Senhor diante do faraó. Eu não quero ser alvo da tua graça, da tua sabedoria para dominar os lugares altos da nação. Então, a primeira coisa, eu vou te dar alguns conselhos muito simples aqui, até meio retardado. Eu estou falando com você que o negócio aqui, o Espírito Santo me falou tudo de última hora. Primeiro, comece já tirando as melhores notas. Vai estudar amanhã como se amanhã fosse prova final.
Entra na sala de aula, senta, não fica assim, olha quem voltou, você voltou, fulano. Não importa se voltou, se morreu, não importa. Senta na sala de aula, procura um lugar que vai ter pouco gadareno do lado, e presta atenção no raio da aula, e, velho, vai até abril tirando as melhores notas. Semana de prova, entra para um iglu, fica lá dentro, não conversa com ninguém. Você parar com essa encheção da gente aqui no fim de culto. Pastor, novembro vem todo mundo. Ai, Santo Jesus, ora pastor, que a coisa... Aí, você sabe o que é o problema? Não é isso não. Isso não é um problema não, que a gente pode ter uma deficiência numa matéria ou duas. O problema é que quando a gente abre a boca para falar de Cristo, a pessoa olha para você e te avalia não pelo Cristo que você está pregando, mas pela física, que você não entende nada dela. Eu falo assim, você está me apresentando a vida eterna, eu tenho que te ensinar tudo aqui dentro dessa lixo, dessa sala de aula. Saber, olha aqui para mim. Isso é o exemplo, é o testemunho maior. É você ser uma pessoa que se esforça. Segundo conselho, leia muito, não folheie. Tem a diferença entre folhear caderno e livro e estudar. Vai ter uma prova. O que o povo faz? Folheia. Em 20 minutos, estudei. WhatsApp. É aquela mãe do Zap Zap. Quem já viu o vídeo do Zap Zap? Oh, Jesus, tira minha filha do Zap Zap. Você entrega um celular na mão de qualquer jovem, fala assim, desbloqueia a alma do Instagram para mim. Você não sabe, não? Agora. Aí você sabe o que é isso aí? É uma pegadinha. É porque a pessoa está com aquilo na mão o tempo todo, ela sabe tudo sobre aquilo. Aí a matéria, gente, muitas vezes é uma resposta sobre um assunto secular, que vai fazer toda... Olha aqui, José não foi questionado sobre fé. Daniel, quando parou diante de Nabucodonosor, diz a Bíblia que ele foi arguído sobre todos os temas. Ele foi arguído sobre astronomia, sobre matemática, sobre física, sobre tudo. E no final, o Nabucão caiu o queixo. Daniel capítulo 1 diz assim, não tem ninguém no meu reino com a sabedoria desses 4 moleques. Moisés, diante do faraó, mesma história. Paulo, no Areópago, mesma história. Chega de ser burro, gente. Olha para quem está lá, assim. Vamos ler livros. Vamos aprender. Pega assim, olha aqui para mim. Passa ali na leitura, compra livros que vão te edificar. Você não entende nada de teologia? Começa a ler um livro mais sobre teologia, um livro mais devocional. Passa também na leitura e vê lá quais são os livros mais vendidos no Brasil, segundo a revista Veja ou qualquer coisa dessa semana. Vai lá e lê também, coisa secular, aprende. O que não prestar, você deixa para fora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ah, mas e lê? Lê, a pessoa morre, né? Cai babando no chão. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, vou falar de novo. O argentino lê 7 vezes mais que o brasileiro. O francês lê 14 vezes mais que o brasileiro. O americano lê 16 vezes mais que o brasileiro. Nós não somos terceiro mundo por causa de grana, porque nós estamos igual a eles de grana, estamos até melhor. Nós somos terceiro mundo aqui, ó. Aí você sabe qual que é a desculpa que nós damos? O Brasil é calor demais. Aí a gente gosta de praia, futebol, barzinho. Aí ficamos um povinho, burrinho, chatinho. Aí a mulher brasileira, quando chega na Europa, a mulher brasileira vai chegando na Europa. A Europa está falida. A Espanha está com 28% de desemprego. A Itália está com 27% de desemprego. 1 em cada 3 italianos desempregado. A gente sai daqui, vai para lá, a mulher brasileira vai chegando lá, eles acham que é prostituta. Já começa pelo jeito de vestir. Já começa pelo jeito de falar. Nós precisamos de aprender. Olha para quem está do lado e fala assim, nós temos muito que aprender. Fala, não olha para mim não. Terceiro, para a gente se destacar academicamente, faça os trabalhos e atividades assim que recebê-las. Eu estou fazendo aqui a coisa mais retardada do mundo. O que eu falei para o meu filho de 10 anos e minha filha de 13, eu estou falando com vocês, mas é porque eu estou descobrindo que o povo fica realmente sem orientação. Recebeu um trabalho? É para quando mesmo? 30 de março. Ih, vou fazer dia 29 de março. Vai ter prova? O que o povo faz? Olha aqui, olha como a mula de Balaão não morreu. Olha para mim.
Vai ter prova, sabe o que a pessoa faz? Não estuda, não estuda, não estuda, não estuda, não estuda, não estuda. Na madrugada anterior, ele vira a madrugada. Olha, vocês nunca leram artigos sobre como é fazer uma prova tendo entrado à madrugada estudando? Você se dá um tiro na cara que dói menos. Já falei com a minha mulher está me assistindo, minha mulher faz psicologia. Paty, não entra à madrugada estudando. O que você estudou até 10, 11 horas da noite, um beijo, vai dormir. É melhor você chegar descansada lá. Quando puser a prova lá, você primeiro tem que rir da prova. Fala assim, você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Outra dica simples: empenhe-se mais nas matérias que você é pior. Você é ruim em quê? Em tudo, pastor. Então compra um cérebro. Não, sério mesmo, vai ter semana de prova. Ou na vida, olha aqui pra mim, não tem que ser escola não. Na vida, você é ruim em relacionamento, prioriza isso. Na vida, você é ruim em lidar com dinheiro, prioriza e faz um cursinho. Nós temos curso aqui na igreja sobre isso. Na vida, você está apanhando em criação de filho, vai estudar, criando filhos da maneira de Deus. Tem tanta coisa, gente. Vai ter semana de prova. O cara é bom em matemática e ruim em português, bom em humanas, ruim em exato. O que ele faz? Ele estuda para a matéria que ele é bom, o mesmo tanto que ele estuda para outra. É lombriga no cérebro. Paga a aula. Chega perto de alguém e fala assim, velho, você entende essa matéria aqui? Entendo. Fala, mentira, me dá um autógrafo. Senta comigo, você me dá meia hora. Cola nas pessoas, gente. Pede ajuda. Ó, eu estou falando aqui uma coisa que você acha assim no sim. O que isso tem de espiritual? Olha para mim. Tudo. Tudo. Um dia me perguntaram assim no sim, quanto tempo leva para você preparar um sermão? Eu falei 20 anos. Porque leva 20 anos para Deus formar um homem, formar uma mulher. Quem está pregando aqui hoje, eu preparei esse sermão tão rapidamente, porque atrás de mim tem 20, eu fiz 9 anos de teologia. Mas eu vou voltar a estudar agora, eu preciso voltar a estudar. Por quê? Porque a minha demanda cresceu, os meus desafios cresceram. Eu não posso continuar no nível que eu estou. Eu não posso. Deus está dizendo assim, você vai continuar isso se você não aprender mais. Mas se você aprender mais, eu te coloco diante de outros faraós. E você vai dominar outros egípcios. E você vai fazer mais coisas para mim. Mas do jeito que você está aí, eu não posso te promover. Ai, Senhor, não tem jeito de fazer um download de inteligência, não? Aqui, irmão, ó, o maior download de inteligência se chama Cristo. A Bíblia diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo. Última coisa para a gente se destacar academicamente: não faça do dinheiro sua motivação para estudar, mas sim ser alguém. Uma das profissões mais lindas que existe. Meu pai e a minha mãe foram isso. Meu pai ainda é professor. Tem professor aqui? Professor vale mais, gente. É uma nação sem professor. Esse negócio de aprender é tão sério. Eu estava pregando isso num lugar, falei assim, gente, Monteiro Lobato disse, uma nação se faz com homens e... Todo mundo gritou, mulheres. A frase do homem é, uma nação se faz com homens e livros. Mas quem ensina isso pra gente é o professor. Estuda para você ser. Porque no dia que você parar de ganhar dinheiro com a sua profissão, o pessoal vai continuar te chamando de doutor, porque você um dia foi. E continua sendo, e vai ser para sempre. Amém? Que o Espírito Santo plante dentro de alguém aqui o desejo, ou de voltar a estudar, ou de começar a estudar. Ah, mas e a minha idade? Velho, eu estou com 42, e aí? Meu pai tem 70, e aí? Segunda área que o Espírito Santo quer que a gente se destaque para a gente tomar as escolas. Ele quer que a gente se destaque nos relacionamentos. Cristãos precisam ser os melhores em se relacionar dentro da sala de aula. Por quê? Primeira coisa então, primeira dica, não se isole de ninguém. Geralmente a gente chega no primeiro dia de aula assim, aí você já vê quem está de mini saia, você já vê quem é gótico, você já vê quem torce para outro time seu, você já vê quem está no grupinho da maconha, você já vê... Aí você já vai falando assim, capeta, satanás, pabagira, demônio, chucaveiro. Não existe isso.
Você tem um Jesus que o cara rangava com prostituta, publicano, pecador. Jesus ia para as festas, só tinha tiazinha doida lá. O som rolando era piradinha, e Jesus lá no meio. Só que quando a festa acabava, a música silenciosa do coração de Jesus era mais alta do que o piripiri do povo lá. E o povo estava tudo calado ao redor dele, recebendo o que ele tinha ido lá. Você não vai se isolar de ninguém. Para de ser crente trouxa. Você tem que entender que a vida de Deus em você te coloca perigoso. Os outros é que tem que preocupar com você. Ai, aquele ali, ai, aquela lá, ai meu Deus, é ateu. Ele é ateu. Ele é ateu até me conhecer. Que eu vou virar para ele e falar assim: você quer conhecer Jesus? Aqui a prova aqui. Não isole de ninguém. Primeira coisa, crente tem essa fama, ser chato, de não conversar com homossexual, de não conversar com ninguém. Segunda coisa, faça amigos e envolva-se, mas sem adotar o comportamento ruim deles. Vai pro recreio junto. Senta com os caras. Você vai ouvir palavrão. Desce uma aí. E aí, pastor, vai tomar uma com nós? Vou tomar uma ceia do Senhor aqui agora. Chapa. Um guaraná. Ri, faz piada deles. Mostra para eles que você é crente, mas você é alegre. Está de bem com a vida. Você não criou uma barreira protetora, um escudo refletor do Espírito Santo que me afasta dos demônios. Não. Outra dica para você ganhar o coração de quem você estuda: note as diferenças entre eles. Um dia, um ou outro vai chegar diferente na sala de aula. Vira para ele e fala assim: você está bem hoje? Aí ele vai falar assim: não estou não, meu pai e minha mãe não estão bem. Você vai: ai, hoje o dia que as pessoas não estão bem é o dia que Jesus está dizendo para você assim: pula com a faca em cima da medula deles. Já dá o vazar já. É esse dia, porque o povo é muito durão. Olha para mim aqui, inclusive nós, tá? Nós somos muito durão e muito convicto, até vir uma luta. Na hora que o problema vem, a oração que eles nunca quiseram o ano inteiro, eles vão passar a querer. Ok? Converse na sala de aula, tenha voz ativa. Não me faça vergonha de ser um aluno que o professor vira e fala assim: ô fulano, eu não ouvi a cor da sua voz ainda, nós estamos me abrindo. Amém? Quem entendeu o que eu estou pregando? Interaja. Outra coisa para a gente ser mestre em relacionamento lá: tenha conversas inteligentes. Conversa sobre tudo, gente, pelo amor de Deus. Fala de política, fala de culinária, fala de moda, fala de esporte, fala do clima. Você quer ganhar uma pessoa que não conhece a Deus? Sabe qual é o assunto número 1 do mundo hoje? Número 1, o clima. As pessoas estão preocupadas com aquecimento, estão preocupadas com degelo, estão preocupadas com desmatamento, estão preocupadas. Hoje você não sabe, mas em Belo Horizonte e em várias cidades, deixa de se construir 3, 4 edifícios para não arrancar 3 árvores. Eu não estou brincando aqui. A duplicação da 381, que é conhecida como a rodovia da morte, não aconteceu porque até agora ainda não foi avaliado o impacto ecológico que vai acontecer. Aí assim, nós vamos ter que arrancar mais árvore, o que nós vamos fazer? Enquanto isso as pessoas estão morrendo. Você tem que chegar na sala de aula e saber falar desse assunto. Você conhece Efésios? Porque Efésios capítulo 1, verso 8 diz, o cara vai falar assim: Os balanga beijo, outra hora você está falando em língua comigo, não estou entendendo nada. Tenha conversas inteligentes, quem está entendendo? Discuta no nível deles e com eles, vai para casa e pega o assunto que está sendo falado em sala de aula e leia, que seja para você falar uma frase que presta na sala. Fala uma e cala a boca, porque Provérbios diz: quem calar a sua boca vai passar por sábio. É melhor você às vezes ficar calado também e deixar o povo na dúvida se você é burro ou não, do que abrir a boca e tirar a dúvida. Última dica para a gente vencer nos relacionamentos e dominar nossa sala de aula: não entre no joguinho da briga do aluno que vai brigar com você e do professor que vai brigar com você. Eu te prometo, é uma promessa que eu estou fazendo, que vai ter pelo menos um aluno que não vai com a sua cara e pelo menos um professor que vai rolar um estresse. Não entre no jogo da briga com esse cara, com essa menina ou com esse professor. Eu estou fazendo uma promessa a você que será assim. Não brigue. Tenha uma atitude diferente, acima. Seja cordial.
Mude o seu discurso. Não encare, não vá para os finalmente, não. Mas também você vai ver o que eu vou falar aqui agora. Você também não vai passar de bobo, não. Então, primeira área, a gente tem que vencer academicamente, se destacar academicamente. Sabe o que é meu sonho, que eu estou pedindo para o Espírito Santo aqui? Que em todas as escolas onde eu e você estudamos, seja um cursinho, seja o que for, que eu e você sejamos convidados para a gente ser o que vai falar em nome da turma na formatura. Já imaginou você ser a pessoa, que a turma concluiu que você é o menos endemoniado, e aí você pode falar? Eu posso falar. Aí você pega e cita a Bíblia. Já imaginou? E fala de Jesus e faz uma oração. Mas tu não for, está com você mesmo. Eu já fui em formatura de crente que fez isso. Eu fui numa formatura que tinha o vereador chefe de Belo Horizonte, estava sentado lá. E o jovem que falou era uma jovem cristã. Ela, sabe o que ela falou? Eu quero pedir perdão para a minha turma, porque eu sou a que está falando em nome da turma, mas eu escondi da turma o meu melhor segredo. Eu escondi Jesus. Gente, olhou para a turma e falou assim: eu sou crente, mas nunca apareceu. Vocês podem me perdoar? E hoje de manhã eu entendi. Eu estudei 5 anos com vocês e eu não vou ver vocês mais. E o Espírito Santo me cobrou, falou comigo: o que você fez aqui dentro dessa sala de aula? Você está aqui para arrumar um diploma? Eu te vendi um barato ali no shopping. Era isso que você queria? Que você não vai marcar esses jovens? Então, gente, eu estou aqui. Senhor vereador Zé das Couve, eu posso... Quando olhou para o seu vereador, o que ela tinha falado antes era tão lindo que estava todo mundo chorando. Ela falou assim: eu posso fazer uma oração? Deus me perdoa, porque eu escondi da minha turma que o Senhor era o meu Deus. Mas eu estou tão arrependida que eu estou pegando esse momento. Ô, gente, você não pode imaginar o bafo. Formatura vira culto. Última área. Primeiro a gente tem que se destacar. O Espírito Santo quer que a gente se destaque academicamente. Diga comigo, academicamente. Diga comigo, intelectualmente. Segunda área, nos relacionamentos. Relacionamentos. Terceira área que a gente tem que se destacar. Nós temos que se destacar lá dentro, ganhando vidas. Nós estamos ali como evangelistas. Primeiro, então, não se cale. Exponha a sua fé. Não se cale. Exponha a sua fé. Não tenha vergonha de falar. Não precisa muitas vezes gritar. Não precisa alugar um trio elétrico, chegar na porta da escola: gente, eu sou cristão. Não. Mas fala de Jesus. Fala de Cristo. Não esconda Jesus. Senão você vai ter a tristeza de um diploma na mão que custou a sua omissão. Nós estamos indo para a sala de aula. A desculpa é estudar, mas o motivo real é levar o amor de Cristo para aquelas pessoas. Quem está entendendo? Expõe a sua fé. Segundo, sem agredir as pessoas você vai fazer isso. No meu livro Loucos por Jesus eu conto uma história de um jovem na antiga União Soviética, que o professor levou uma bacia d'água e falou: gente, olha como que Jesus é uma farsa. Estamos aqui numa aula de química. Eu vou transformar a água em sangue. Jogou um pó na água, a água ficou vermelha. Ele falou assim: só que eu sou mais poderoso que Jesus, porque eu destransformo a água. Jogou um outro pó, a água ficou branca. Aí todos os alunos: a Bíblia é uma farsa. Um aluno crente levantou o dedo: professor, eu queria pedir só uma última coisa ao senhor, para a gente ter certeza que realmente Cristo é uma farsa. O senhor podia beber dessa água? O professor disse: eu não posso, porque esses pós são venenosos. Ele disse: assim como é venenoso a mentira do comunismo que o senhor trouxe aqui para dentro da sala de aula, mas a água que o meu Jesus dá cura qualquer um. E se o senhor quiser, ele está aqui hoje para te curar. Você está aplaudindo? Sabe o que aconteceu com esse jovem? Foi retirado da sala de aula e foi morto. Só que a história dele foi espalhada para outras escolas na União Soviética. E centenas de jovens, começou um efeito multiplicador. Um monte de jovem começou a levantar na sala de aula e a não concordar com a fala dos professores quando o assunto era questão de fé. Então você pode falar, mas sem agredir. Você não precisa ficar numa sala de aula ouvindo. O professor pode falar: o homem veio do macaco. O mundo é uma explosão, que aí foi explodindo os troços tudo, e foi acontecendo tudo certinho, e essa beleza que tem aqui é fruto de uma explosão. Você pode levantar a mão e falar assim: professor, olha, eu fico assim, me ajuda a entender, eu quero crer.
Mas eu estou achando que a senhora é mais crente que eu, porque para crer isso aí é muito difícil, cara. Eu prefiro crer que Deus criou um homem, uma mulher, entendeu? A Barbie e a Ken, Deus fez os dois. É mais fácil, pessoal. Não existe. Cadê o elo perdido? Aonde está o elo perdido? Que o jacaré era um girino que virou jacaré. Eu não perdi esse meio aí. Da onde que o jacaré ficou de pé assim com as duas pernas? Que ele só tinha... Eu fiz isso demais na sala de aula. Eu fui posto para fora de sala, gente, várias vezes aqui em Belo Horizonte. Eu não tenho medo de falar o nome da instituição, a Ultramig. Em outro colégio municipal que eu estudei também, eu fui expulso. Num colégio presbiteriano em Governador Valadares, eles me puseram para fora de sala de aula. Por quê? Porque eu não estou pagando para transformar meu ouvido em pinico. Mas eu não vou levantar e dar um vazare no cara. Mas eu vou dizer, eu discordo. A Bíblia diz, é a famosa história, todo mundo aqui sabe, né? Da professora que falou. A Bíblia é um livro de lendas. Tem a história lá de um homem que foi engolido por um peixe. Aí a menininha levantou a mão. Tem alguém aqui que crê nisso? A menina falou, professor, eu creio tanto na Bíblia que se a Bíblia falasse que o homem engoliu a baleia, eu acreditava. Aí, essa mesma história é contada de outro jeito. Eles falam assim, que aí a menina virou e falou assim, professora, mas... A professora falou, a garganta da baleia não passa um homem, isso é provado cientificamente. A menina falou, mas a Bíblia diz que ele passou. Não, mas não passou. Passou, não passou. A menina falou assim, então, quando eu morrer, quando eu morrer eu vou perguntar para Jonas como é que foi que ele passou. A menina falou assim, mas e eu, quando eu morrer? Eu falei, você não sei, professor, eu não sei se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Pode perguntar para a baleia, às vezes ela está lá. Segunda coisa, localize os mais receptivos e aproxime-se deles. Aproxime-se dos mais receptivos na sua sala de aula. Olha para mim. Chegue em quem está mais aberto. Senta amanhã no fundo da sala e fala assim, Jesus, me dá a espada de Tandera aqui agora para eu ver. Eu quero entender aqui quem é o mais aberto. E já sai para o recreio, cola nessa pessoa e começa a puxar papo. Jesus não quer que a gente fique martelando muitas vezes no mais difícil, não. Vai no mais fácil. Amém? Estou dando as dicas aqui, tudo que o Espírito Santo foi falando para mim em 1 minuto lá em casa. Terceiro, faça um clubinho, uma célula com esses lazarentos lá. Vai na diretoria, vai no Obama em alguém, fala assim, tem uma sala aí para a gente fazer uma reunião de 15 minutos na hora do recreio? Não, não tem. Lógico que não vai ter. Se fosse para beber, tinha. Para ficar. Mas como é coisa para Deus, não tem. Aí isso aqui você vai fazer para debaixo da árvore, que tem lá no final. Você vai sentar lá e vai sentar no chão e dar as mãos assim, como se estivesse adorando Mãe Gaia. Você... Senta debaixo da árvore. Aí vai ter 2 no primeiro dia. No outro dia 5, 10. Quando tiver 20, você vai lá na diretoria e fala assim, nós vamos arrancar a árvore de lá de tanta gente que é. Me dá um lugar para eu reunir com esse povo. E você vai começar um clubinho cristão. Eu estive na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e eu vi lá o Clube Santo fundado por John Wesley. Quem vai fazer diferença aqui nessa geração, gente? Deixa eu ver. Espírito Santo, se você não falar no coração deles, tudo que eu estou falando aqui não vai valer de nada. Você vai chegar cansado e vai embora cansado. E Satanás vai te ocupar com as distrações bobas do dia a dia acadêmico e vai fazer você não entender o propósito principal de você estar ali. Não caia nesse engodo. Faz um clubinho. O que mais? Dê presentes que levem Jesus. Eu fiz isso aqui. Comprei 50 Bíblias. Cheguei na sala de aula e dei uma para cada um. Quando eu olhei, sabe o que um tinha feito? Um dos primeiros que recebeu, abriu, pegou uma folha, enrolou e estava fumando. Nossa, folha de Bíblia é ruim demais de fumar. Eu falei, é porque você está fumando Deuteronômio, Mateus. Aí você ganha pessoa, porque você ao invés de apelar, mostra que você tem a graça de Cristo em você. Você quer zoar com a minha cara? Vou ver se você ganha de mim em zoar, que eu sou melhor que você. Que mais? Ore por eles. Começa a orar. Chega na sala de aula assim, Deus, em nome de Jesus, eu quero ganhar essa escola para o Senhor, hein? Eu estou pedindo para o Senhor me mandou. O Senhor mandou o pastor pregar ontem. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu sou um mané, imbecil, retardado, idiota, mas me ajuda.
Me dá uma graça, abre uma porta, faz acontecer, sei lá. Deus pode fazer, sabe o que? Uma pessoa cair endemoniada na sala de aula. Aconteceu com um amigo meu, dentro da sala de aula, ele assim: Deus, como é que eu vou falar do teu amor? De repente a cadeira faz assim... Manifestou o Satanás lá. Sabe quando abre aquele bolinho assim? Aquela conversaiada e o nego vai lá fora. Ai, gente, ele levantou-se. Aí ele falou: chama o pessoal, chama o pessoal. Sabe como é que é o nome desse tipo de demônio? Demônio evangelista. É para ajudar o pregador. Ele caiu. Ele esperou todo mundo voltar para a sala de aula e falou: não, gente, isso aqui é uma coisa fácil. Quem tem Jesus, isso aqui resolve fácil. Quer ver? Satanás sai da vida dele em nome de Jesus agora. Aí deu aquela estribuchada bem hollywoodiana. Saiu. Aí levanta, sentou na cadeira, deu um copo d'água. Gente, daqui em diante ele virou o guru do colégio. Os outros vinham pedir oração ele para casar, oração para tudo. Se você se importar com as vidas e orar por elas, Deus vai criar uma ponte entre você e elas. Se você se importar com as vidas e orar por elas, Deus vai criar uma ponte entre você e elas. Sai do modo, quem vai me abençoar? Sai um pouquinho. Eu estou falando isso que eu estou vendo que tem gente aqui dentro que está triste, porque está assim: o que está sendo pregado vai mudar a minha história, a minha dor. E se eu te falar que a sua dor, o seu problema, está exatamente relacionado a não fazer o que Deus está mandando a gente fazer há muito tempo. A gente não tem alegria, sabe por quê? Porque o tempo inteiro a gente está pensando na gente. E às vezes eu estou vindo aqui com uma oferta de trabalho, e eu tenho uma frase muito legal que é a seguinte: Deus esconde as suas promoções atrás de ofertas de trabalho. Deus esconde suas bênçãos. Deus joga a rede. Deus não fala assim: tem uma grande vitória para você, não. Ele fala assim: eu tenho um grande serviço para você. Aí você fala: ai, já minha vida já não está cansativa. Não, Jesus, você não está sabendo que por trás do convite do trabalho dele tem a maior promoção e a maior vitória da sua vida está escondida lá. Outra coisa, pregue e faça apelo. Uma jovem lá de Mogi das Cruzes falou: Jesus, eu vou começar a pregar. Ela comprou alguns livros meus e começou a ler. E aí quem sentava do lado dela e perguntava: que livro é esse? Ela começava a ler o livro e falar de Jesus. Uma das meninas falou: deixa eu ler o livro Loucos por Jesus. A menina começou a ler. Aí a outra amiga quis ler. Aí o outro leu. Aí criaram uma lista na sala de aula com os nomes de quem ia ler o livro. Podia ficar só um dia com o livro. Por fim a lista tinha 70 nomes, porque gente de outra turma começou a pegar o livro. E aí ela começou a evangelizar, falar de Jesus, e falar mesmo, e falar e fazer apelo, e falar e convidar. E o livro foi rodando a escola. Aí veio as férias do meio do ano. Aí quando as aulas voltaram em agosto, ela ficou doente uma semana, não foi à aula. Quando uma semana depois ela voltou para a aula, que ela chegou, 150 adolescentes chamaram ela na quadra. Karen, gente, 14 anos a Karen, fala para dentro. É uma psicografia para você entender o que ela está falando. Karen baixinha, pequenininha. Levaram ela à quadra. Karen, nós estamos malucos aqui nessa escola. Cadê você que não vem à aula? Esse livro aqui está pondo a gente doido. Esse Jesus que você está falando para a gente aqui está pondo a gente... O que a gente tem que fazer? A Karen virou assim, tinha os meninos jogando futebol. Falou assim: vocês podiam parar de jogar bola? Sai da quadra, só um minuto. Entrou com 150 adolescentes na quadra e falou assim: ajoelha todo mundo. Ajoelhou 150 e falou assim: repete comigo. Senhor Jesus, fez uma oração de entrega. Eles repetiram a oração. Aí ela saiu no meio deles, abençoando, pondo a mão na cabeça deles, ainda rouca, porque ela ficou muito gripada. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acabou a oração, amém. Os 150 levantaram e choravam, e choravam, e choravam, e choravam. Ela fez um mutirão na igreja, comprou Bíblia por 150, montou clubinho com 150, começou a pastorear os 150. Ela depois veio falar para mim: Lucinho, só teve um problema. Eu tive que pôr meu nome na lista para ler o livro que era meu mesmo. Mas aquelas vidas foram transformadas. Não tenha vergonha de falar assim: quer aceitar Jesus? Faz uma oração comigo aqui agora. Eu já fiz isso muito na hora do recreio. Recreio é para isso, não é para você comer pipoquinha, que é a pipoquinha que não enche a barriga, não. É para você fazer apelo. O que mais? Traga-os para a igreja. Traz todo mundo para a igreja. Passa, pega todo mundo e traz para o culto. Eu duvido que eles vão chegar aqui e vão sentir essa atmosfera de vida e não vão ser transformados aqui. Amém? Suborna eles.
Fala assim, vocês querem que eu vou no bar com vocês um dia? Eu vou. Você senta lá e toma um Guaraná, mas deixa a garrafa lá em cima, que senão o Guaraná tem cor de cerveja, todo mundo vai achar que você está tomando uma pinga também. Aí você senta com eles, toma o Guaraná e fala assim, agora vocês estão me devendo uma, todo mundo aqui. Não. Fala o nome de todo mundo aí que eu vou pagar. Sábado eu vou com todo mundo num lugar. É fácil, é em frente ao IAPI. Aí você vai trazer todos para cá, vai sentar todo mundo lá no fundo. Quinta-feira, depois da faculdade, eles vão lá no culto para lá das 10. Sexta-feira eles vão vir. Um culto um dia desse eles virão. E a vida deles vai ser... O que mais você vai fazer? Aguenta as zombarias. Você sabe quantas vezes pregaram papel nas minhas costas? Mestre, aleluia. Sabe que eles gostavam de pregar nas minhas costas? Henri Cristo. Eu não era pastor, gente. Eu era um jovem que evangelizava meus amigos, só isso. Bata na minha cabeça, em nome de Jesus, eles pregavam. Aí eu passava no corredor só tomando pedala. Molhavam minha carteira. Eu escrevia versículos no quadro antes do recreio, e quando eu voltava, eles mudavam algumas palavras no versículo para dar sentido. Eu não posso nem falar aqui. Os meninos endemoniados, gente boa para pecar, sabe? Os meninos bons para pecar. Torcia a Bíblia, colocava um negócio muito louco lá. Então assim, eu vivi isso. Não amarele diante das zombarias, você vai ser zombado. O que mais? Já chegue no primeiro dia com Jesus. Amanhã é um dia muito importante. Se você vai estudar amanhã, é muito importante. Você delimita território no primeiro dia. No primeiro dia você já vai, quem sabe, com uma camiseta falando de Cristo. Já vai assim, não é ir sério não. Mas é já ir mostrando, ó, eu sou do Senhor Jesus. E eu estou aqui para comandar esse negócio aqui. E o faraó, cadê o anel sinete aí? Pode passar para cá, que eu tenho o Espírito do Deus vivo. E aonde eu chego é para Deus me dar. Olha que coisa, gente, interessante. José apresentou o problema, já com a solução, o faraó se rendeu. E você sabe o que o faraó falou? Além do Espírito dos deuses, ele tem sabedoria. Ele olhou na bolota dos olhos do José e falou, eu estou indo para casa assistir video show, você cuida dessa bagaça aqui. Sabe o que é a minha oração? Que a gente saia daqui e as pessoas aí fora olhem para a gente e falem assim, eu preciso de você. Onde eu vou encontrar uma pessoa como você que tem um Espírito do Deus vivo? Que mudou a nossa sala de aula, que mudou a nossa empresa, que mudou a nossa vizinhança, que mudou o nosso prédio, que mudou o condomínio, que mudou a rua, que mudou! Ai, gente, é isso que o Senhor quer fazer. Quem entende que eu estou pregando aqui hoje? É isso que Deus quer fazer. Nesse momento, sabe o que eu quero fazer? Orar. Na verdade, nós vamos ungir, mas antes eu quero fazer uma oração muito importante, que é uma oração de entrega a Jesus. Eu só sei que enquanto eu estou pregando aqui, olha para mim, o Espírito do Senhor está assim comigo. Diz para eles que eu estou gemendo pelas salas de aula. Diz para eles que eu estou gemendo pelas salas de aula. Eu estou preocupado com as salas de aula. O Espírito Santo está mandando eu dizer isso para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Qual é a minha parte nisso, pastor? Tudo. Essa mensagem se chama Volta às aulas com o Espírito Santo. Alguns aqui você não está pensando em voltar à aula, mas ele vai te pôr dentro de uma escola de novo esse ano. Alguns aqui já estão na escola e você estava voltando amanhã para a aula assim, completamente. Na minha casa eu reuni meus filhos e minha mulher hoje. Os três estudam e eu disse, eu vou ungir vocês três. Vocês não vão voltar para lá para sobreviver à faculdade, à escola. Vocês vão voltar para lá, para ser o José, que vai assumir o cargo de posição. Você crê que Deus pode e vai fazer isso comigo, com você? Eu creio. Preste atenção no que eu vou dizer para encerrar. Pastor Márcio Valadão não está na universidade. Eu não estou em nenhuma escola, em nenhum cursinho, em nenhuma faculdade. A grande maioria dos pastores aqui também não. Sabe o que está significando isso? É com você. É com você. Mas o Espírito Santo manda eu dar um recado também aqui para os seminaristas. Não troque pessoas pela sua teologia. No ministério a gente precisa mais de companheiros do que de ideias. O ministério pode ser um negócio muito solitário. A maioria dos pastores que eu conheço choram dizendo
Não só tenho colega, eu não tenho amigo. Na sala de aula, até lá para os 30, 40, a gente briga muito pelas ideias. E a gente se separa e a gente divide o mundo entre os que creem teologicamente como eu e os que não creem. Para de ser bobo. Pessoas têm mais valor do que isso. Por exemplo, no Natal, fica aquela briga. Tem uns que montam a árvore de Natal, tem outros que não montam a árvore de Natal. Não importa! O importa é que o Salvador nasceu. E você crê nisso e eu creio nisso. E eu não vou me separar de você por causa disso, caramba! Segundo conselho que eu dou para os seminaristas aqui: leia a Bíblia contra você. Para de ler contra os outros. Lê o texto contra você. Fala assim, gente, isso aqui não é ler falando assim, cadê os José dessa geração? É por isso que o mundo está acabando. Não, é ler e falar assim, será que Deus não está me chamando para eu ser o José de hoje? Porque muitas vezes, eu estou falando isso como um seminarista que eu fui muitos anos. A gente começa a ler contra o outro. Leia contra você. Terceiro, seminarista que está aqui do Carisma, do CTMDT, seja o que for. Passe na matéria do sofrimento. Um dia um grande homem de Deus velhinho me disse, Lucinho, ou você será duramente provado no seminário, ou você será duramente provado fora do seminário. Isso porque eu estava devendo 1 ano de seminário, e eu ia estudar todo envergonhado, e eu chorava, e eu não tinha dinheiro para comer o lanche, e eu não tinha dinheiro para o xerox, e eu andava a pé, e eu chegava lá na sala de aula, e eu ficava tão humilhado no canto lá, e eu um dia chamei o reitor, falei, Deus não tem um chamado na minha vida, eu estou devendo, nós estamos em novembro, eu estou devendo desde um ano. Ele falou, você vai conseguir pagar. Você quer ser duramente provado lá no ministério ou você quer ser duramente provado aqui? Eu falei, aqui é melhor, né? Ele falou, geralmente é melhor. Estou aqui com um papelzinho de um querido, ó. Pastor Lucinho, vim lá de Rondônia para fazer Carisma. Mas agora eu acabei de receber a notícia de uma grande luta lá na minha família. Tem dificuldades, porque a gente é provado. No meio acadêmico, no meio evangélico, teológico, seja luz lá também. Não tem não crente lá, mas tem às vezes lá um colega de seminário ferido, arrebentado. Comece a notar os mais feridos, os mais tristes. Fica perto deles. Vem para a igreja junto. Evita discutir pontos difíceis. Você é arminiano, você é calvinista, você é corpo, alma, espírito, ou só corpo e alma. Fala, velho, eu não sei nada, eu estou quebrado. Eu tenho 5.000 pedaços aqui hoje. Se você quiser um, eu te dou. A igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação? Não sei. Eu sei que eu estou vivendo uma tribulação agora. O último conselho que eu dou para os seminaristas: vivam uma teologia prática. Eu descobri que grande parte do que eu aprendi no seminário não fazia a menor diferença no meu dia a dia. Nada, zero. Quantas vezes eu cheguei no velório de uma criança, de um neném, e ficava assim, o que eu aprendi lá, velho? Não, peraí, vai ter alguma coisa. Vamos lembrar. Eu fui lembrando as matérias, lembrando a matéria. Aí sabe o que eu fazia? Nada. Abraçava o pai e a mãe, chorava com eles. Eles me pediam para pregar. Eu falava assim, eu não tenho nada para pregar. Posso só fazer uma oração? Senhor, consola essas vidas. E saía com 9 anos de teologia nas costas. Aí depois, sabe o que a mãe e o pai me falavam? Aquela oração era tudo que a gente precisava. Que bom que você não deu conselho nenhum para a gente. Que bom que você não tentou explicar porque que Deus levou nossos filhos. Você só abraçou e chorou com a gente. Quem quer fazer diferença na sala de aula hoje, o Senhor vai te ungir e vai te enviar. E vai sair daqui hoje um exército comissionado por Deus para dominarmos os lugares altos dessa nação. E as universidades, escolas, cursinhos, faculdades, escola pública municipal. Porque eu estou pregando aqui criança. Pode pôr em prática amanhã, criança de 5, 10 anos. Porque o que eu estou falando com vocês aqui, eu falei com o Davi, o Davizinho, meu filho de 10 anos. Ele vai chegar lá com aquele cabelinho arrepiado dele. E ele vai levar a graça de Jesus lá. Amém? Mas primeiro nós vamos orar para quem quer entregar a vida para o Senhor. Todo mundo olhando para mim, diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Agora eu decido te entregar minha vida por completo. Salva-me, transforma-me, perdoa-me. Não quero ser mais levado pelas situações. Só o teu Espírito me guia a partir de hoje. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá uma nova história. E eu, Senhor, que vivi afastado de Ti, volto para os Teus caminhos, me entrego a Ti e jamais abandonarei os Teus caminhos novamente. E com essa oração está selada o meu destino eterno. Eu sou de Jesus, hoje e para sempre.
Amém.